Bom dia, crianças! Hoje nós vamos continuar nossa aula de História e Geografia e nós começamos no bloco da Rua ao Quarteirão e hoje vocês vão acompanhar a professora na página 101, continuando esse assunto, da Rua ao Quarteirão. As ruas mudam. As ruas e as avenidas passam por transformações ao longo do tempo. Para você ter uma ideia de como uma rua pode se transformar, observe as imagens da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Então aqui nós temos duas fotos dessa avenida, que se chamava Avenida Central e agora chama Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, certo? A primeira foto é do ano de 1907 e a segunda foto é do ano de 2009. Se vocês observarem bem essas duas fotos, vocês vão ver que aconteceram muitas mudanças ao longo desse um século que se passou entre uma foto e a outra. Um século são 100 anos, né? Então vocês vão ver muitas mudanças. Então nós vamos agora fazer um estudo em cima dessas duas fotos. A nossa atividade diz assim: observe novamente as imagens apresentadas, leia as legendas que as acompanham e responda às questões. Quantos anos se passaram entre as duas imagens? Então aqui vocês têm 1907 e 2009. Então vocês vão ter que fazer uma continha de menos para achar a diferença que tem entre esses dois anos que indica aqui. Aí vocês vão encontrar o resultado para escrever aqui quantos anos se passaram. O que mudou nessa avenida? A gente percebe que mudou muita coisa. As ruas foram asfaltadas, as casas deram lugar a prédios. Por quê? Porque a população aumentou e daí precisava se construir mais moradias. Aí no lugar daqueles pequenos comércios foram construídos shoppings. Aqueles postes de luz na primeira figura, onde só ligava o lampião, foram tirados e daí foram substituídos por outros postes de energia. E nas grandes cidades os postes até são, os fios são até enterrados na rua, né? Muitas vezes nem poste tem mais. Então assim, as carroças e os cavalos e as pessoas ali caminhando a pé deram lugar aos carros, aos ônibus, porque a tecnologia fez com que tudo se modificasse, né? Nada ficou como era. Então, letra C, o que permaneceu? Aí vocês vão observar bem as duas fotos e vão tentar descobrir o que permaneceu na foto de 2007 que já estava na foto de 1907, na foto de 2009. 2. Por que essa avenida mudou tanto? Então, sobre aquilo que a prof falou, sobre a mudança, vocês vão escolher duas hipóteses e vão anotar aqui. A prof deu algumas hipóteses já, por que mudou tanto. Então agora nós vamos virar a folha e ver por que as ruas mudam. São muitos os motivos que provocam mudanças nas ruas e avenidas. Vamos conhecer alguns deles. O crescimento da população e as mudanças no modo de viver das pessoas exigem mais moradias, supermercados, bancos, etc. Assim, casarões antigos com grandes quintais acabam sendo substituídos por prédios residenciais altos e pequenos comércios às vezes dão lugar a shoppings. Avanço tecnológico também modifica as ruas. A energia elétrica traz consigo postes e fios e os celulares inúmeras antenas. Então aqui nós temos uma foto da Avenida 7 de Setembro, né? Aqui no ano de 1910 e aqui no ano de 2011 em Salvador, na Bahia, certo? Então aqui em 1910, a mesma avenida 7 de Setembro e aqui em 2011. Então se vocês observarem bem, vocês vão ver quanta modificação. Aqui embaixo nós temos prédio, aqui nós temos uma rua arborizada, né? E esse canteiro central ali, ele era construído com os fios para o bonde se movimentar. E aqui nós já vemos carros, nós já vemos prédios, né? Então houve muita modificação ao longo desses 100 anos também nessa avenida aqui. Observem bem as fotos e tentem ver quantas mudanças aconteceram. Agora nós temos mais duas fotos da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na cidade de São Paulo, em 1902 e em 2008.
Então aqui é 1902 e aqui é 2008. Aqui também vocês vão observar muitas mudanças, né? Nessas duas fotos. As ruas, elas são lugares de passagem. E as ruas se transformam de acordo com a história e as ações das pessoas que vivem, circulam e trabalham nelas. Então, naquela época, em 1902, só circulavam nessas ruas cavalos, carroças, charretes, depois veio o bonde, depois começou a vir os carros que andavam bem devagar, o motor deles só permitia andar a pouca quilometragem. E depois, com o avanço da tecnologia, isso foi se modificando. As pessoas foram começando a comprar outros carros, carros com motor mais potente, aí precisava mais espaço na rua, aí precisava botar mais pessoas para morar, daí tinha que tirar as casas e botar prédios para todo mundo caber ali, né? Então essas mudanças foram acontecendo ao longo do tempo. Com certeza, daqui a 100 anos, quando tiver uma foto de agora e uma foto daqui a 100 anos, vão acontecer muitas outras mudanças também, né? Que as pessoas vão comparar com a nossa época e vão ver quantas mudanças aconteceram, né? Então, atividade 3. Você conheceu imagens de ruas e avenidas que se transformaram com o passar do tempo. Agora você vai estudar o quarteirão. O quarteirão é um espaço que tem entre as ruas. Por exemplo, eu venho numa rua aqui, vou na rua para lá, volto nessa aqui, venho nessa aqui. Forma quase que como se fosse um quadrado. O espaço que fica ali no meio dessas ruas, ele se chama quarteirão. É como se nós saíssemos do Dr. Blumenau, atravessássemos a passarela, descêssemos lá na rua lá embaixo, na 15 de novembro, subíssemos lá pela Farmalã, então viéssemos de volta pela sinaleira até o colégio. Tudo que está ali no meio, o ginásio de esportes, as casas, né? A Wisa Kids, ali, tudo que está ali no meio desse espaço, ele é um quarteirão. Isso ali é o quarteirão, né? Que a gente chama de quarteirão. Então, o quarteirão é o espaço que está no meio das ruas que circundam ele. Então, aqui vocês têm um exemplo nessa foto. Isso que é amarelo aqui são as ruas. E o que está no meio dessas ruas, nesse quadrado aqui, se chama de quarteirão. Aqui também nós temos uma foto menor, né? Desse quarteirão, que é o espaço que está ali no meio. Eu não sei quem aqui do segundo ano que mora num lugar que é circundado por 4 ruas e que daí também mora dentro de um quarteirão, né? Aqui onde eu moro não tem isso, porque eu moro numa rodovia e aqui não moro, minha casa não está localizada num quarteirão, né? Então aqui virando a folha nós temos mais fotos de quarteirão. Nem sempre as ruas são retas para formar um quarteirão, né? Muitas vezes elas fazem uma curva como essa aqui, mas ele precisa estar no meio de 4 ruas para ser identificado como quarteirão, embora que nem sempre as ruas são retas, ok? Observem bem essas fotos para responder essas perguntas. Com base na observação que fez das imagens, como você explicaria o que é um quarteirão? O que você observou sobre o formato dos quarteirões? O que você pode dizer sobre o tamanho dos quarteirões? Se ele é muito grande ou se ele fica no espaço reduzido, né? Tudo isso vocês podem olhar as fotos e responder. E daí vocês também vão fazer as atividades da página 105, de rua em rua, os quarteirões. Os quarteirões, também chamados de quadras, podem ter tamanhos e formas diferentes. Alguns são pequenos porque são formados por ruas curtas, outros são grandes com ruas extensas. Os quarteirões podem ser retangulares, triangulares ou 3 outros formatos, como você observou as imagens na página 103 e 104. Então aqui, né, vimos que os quarteirões nem sempre têm a mesma forma. Então, gente, para responder essas perguntas aqui, vocês podem tirar ideias desse texto aqui, ó. Aqui vocês vão encontrar as respostas para essas perguntas aqui. Aí vocês vão fazer essa atividade aqui, marque os limites dos quarteirões com lápis vermelho, tá? Então nós vamos marcar aqui o limite do quarteirão com lápis vermelho, certo? Aqui estão os quarteirões, ó, gente, ó. Ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui são os limites, ó. Então isso aqui vocês vão pintar com lápis vermelho.
Eu vou passar o meu lápis por cima, o lápis que eu tenho aqui, que é o lápis de escrever, para vocês terem uma ideia de como é para fazer. Ó, a professora passou o lápis de escrever aqui. Isso vocês vão fazer de vermelho, os contornos do quarteirão, de todos eles, de todas as figuras. Depois que vocês tiverem feito isso com lápis vermelho, vocês vão marcar de marrão as ruas e avenidas que aparecem na imagem, as áreas com vegetação de verde, as casas de laranja, os prédios de cinza, a igreja e o supermercado de azul, certo? Então, depois vocês vão pintar isso como a professora falou. Por exemplo, essa aqui, ó, é uma avenida, né? Porque ela é bem larga. Então, vocês vão pintar ela de marrão, certo? Então, mais uma folha para nós terminarmos. B. Faça a legenda dos elementos que você coloriu. Então, vocês vão escrever o que você coloriu e colocar a cor, certo? Ruas e avenidas, você vai colocar a cor marrão aqui, fazendo a legenda. 2. Agora, utilizando apenas sua memória, descreva o quarteirão da sua escola. A prof já descreveu para vocês. Lembre quando a gente desce lá no colégio, atravessa a passarela para ir no culto, geralmente a gente volta pela mesma rua. Mas se nós formos pela Farmalã e voltarmos lá pela Sinaleira, o que tudo a gente encontra no caminho? O que tem ali no meio desse quarteirão? É bem fácil, porque esse quarteirão é bem pequenininho, então é bem fácil a gente lembrar de tudo que tem ali. Então vocês vão tentar lembrar o que tem ali e vão marcar aqui na página 106, certo? Uma boa aula, essas são 2 aulas, História e Geografia, esse vídeo, para vocês fazerem as 2 aulas. E façam com capricho, não precisa terminar tudo no mesmo momento, mas tentem fazer sozinhos. O papai e a mamãe já tem serviço que chega para fazer, não tem que ficar pedindo para o papai e a mamãe. Tem que prestar atenção na explicação da professora e fazer sozinho, ok? Mãe